nessa noite Abandonados. pela Disney. Talvez vocês não saibam, mas a Disney é a principal responsável por tornar uma pequena vila em uma vila fantasma, que hoje é reconhecida como Ghost Town. Deixe-me explicar. A Disney construiu o Treasure Island Resort, ou seja, resort da Ilha do Tesouro, que em 1999 teve o nome alterado para Discovery Island, ou Ilha da Descoberta, que está localizada na Baía de Baker, nas Bahamas. Discover Island não era uma vila fantasma. Navios de cruzeiro da Disney realmente desembarcavam no resort e deixavam os turistas para relaxarem no luxo. Outro fato verdadeiro que você mesmo pode comprovar é que a Disney investiu 30 milhões nesse paraíso tropical. Sim, 30 milhões de dólares. Em seguida, eles simplesmente abandonaram o local. Eles culparam as águas rasas demais, para que seus navios operassem em segurança. E sobrou até para os trabalhadores. A Disney diz que, como eles eram das Bahamas, eles eram muito preguiçosos para trabalhar em um horário regular. E aqui que a natureza factual da história acaba. Não era por causa da areia, e obviamente não era porque os trabalhadores eram preguiçosos demais. Ambas eram desculpas convenientes. Não, eu sinceramente duvido que essas razões eram legítimas, porque eu simplesmente não acreditei na história oficial por causa do Palácio de Mowgli. Perto da cidade litorânea de Emerald Isle, na Carolina do Norte, a Disney começou a construção do Palácio de Mowgli na década de 1990. O conceito era um resort com a temática da selva, um enorme palácio, como você pode imaginar, no centro de tudo isso. Se você não estiver familiarizado com o personagem Mowgli, então você deve lembrar melhor da história. Mowgli, o menino lobo. Se você não viu Odyssey em outro lugar, você talvez o conheça como personagem dos desenhos da Disney de décadas atrás. Mowgli é uma criança abandonada na selva, simultaneamente criado e também ameaçado por animais. O Palácio de Mowgli era um empreendimento polêmico desde o início. A Disney comprou uma tonelada de terra de alto custo para o projeto, e na verdade houve um escândalo envolvendo alguma das compras. O governo local declarou as casas das pessoas como domínio eminente e as vendeu para a Disney. Em determinado ponto, uma casa que tinha acabado de ser construída era simplesmente condenada com pouca ou nenhuma explicação. A terra agarrada pelo governo era supostamente para o suposto projeto de uma rodovia nunca construída. Sabendo muito bem do que estava acontecendo, o povo passou a chamá-la de rodovia Mickey Mouse. Então tinha o conceito de arte. Um grupo de camisetas da Disney foram feitas para toda reunião com os moradores da cidade. Eles vendiam a ideia, como se fosse ser lucrativo para todos. Quando eles mostraram o conceito, aquele enorme palácio indiano cercado pela selva e composto por homens e mulheres vestindo tangas e roupas tribais, bem, basta dizer que eles não aceitaram a ideia. Estamos falando de um enorme palácio indiano, selva e tangas, não relativamente no centro de área de luxo, mas sim é uma área xenofóbica dos Estados Unidos. Foi uma escolha questionável a esse ponto da história. Um membro da multidão tentou invadir o palco, mas foi impedido pelos seguranças que assim tentou quebrar uma das placas da frente. A Disney pegou aquela comunidade e lhe quebrou os joelhos. As casas foram arrasadas, o terreno foi limpo e não havia uma maldita coisa que qualquer pudesse fazer sobre isso. TV e jornais locais eram contra o resort desde o início, mas alguma ligação insana entre as explorações de mídia da Disney e os locais de interesse turístico entrou em jogo e as opiniões mudaram repentinamente. De qualquer forma, Treasure Island
Nas Bahamas, Disney investiu milhões no lugar e começou o trabalho. A mesma coisa aconteceu com o Palácio de Mowgli. A construção estava completa, os visitantes realmente se hospedaram no resort. As comunidades do entorno foram inundadas com o tráfico e os aborrecimentos habituais associados com o fluxo de turistas perdidos e irados. Então, tudo parou. A Disney desligou o lugar e ninguém sabia sequer o que pensar, mas eles estavam bastante felizes com isso. A perda da Disney foi bastante hilária e maravilhosa para um grande grupo de pessoas que não queriam tudo aquilo em primeiro lugar. Honestamente, eu não pensei nesse lugar. Desde que soube que tinha fechado há décadas atrás, eu vivo a 4 horas de Emerald Island. Então realmente só ouvi rumores, não presenciei nada disso. Então eu li este artigo de alguém que havia explorado a Treasure Island e criado um blog inteiro, direcionado exclusivamente para as coisas loucas que ele havia achado por lá. Coisas simplesmente deixadas para trás. Coisas quebradas, desfiguradas, provavelmente destruídas por funcionários descontentes que perderam seus empregos. Todos os locais ao redor tinham uma mão na destruição daquele lugar. As pessoas simplesmente ficaram furiosas sobre Treasure Island e fizeram isso com o Palácio de Mowgli. Além disso, há rumores que a Disney havia lançado seu estoque de aquário nas águas locais quando fecharam, incluindo tubarões. Quem não gostaria de ter algumas oscilações em merchandising? Após isso, bem, o que estou querendo dizer é que esse blog sobre Treasure Island me fez pensar. Mesmo muitos anos tendo se passado, desde que aquele resort fechou, eu pensei que o Palácio de Mowgli seria um lugar legal para uma exploração urbana. Bater algumas fotos, escrever sobre minha experiência e provavelmente ver se eu encontrava alguma coisa para levar de recordação. Eu não vou dizer que demorei muito para realmente ir para lá, porque honestamente demorei 1 ano desde descobrir o artigo sobre Emerald Island. Durante esse ano fiz uma imensa pesquisa sobre o Palácio do Resort, ou pelo menos tentei. Naturalmente, nenhum site oficial da Disney ou fonte fazia qualquer menção sequer sobre o lugar. Ainda mais estranho, no entanto, era que ninguém antes de mim havia pensado em blogar ou até mesmo postar uma foto sobre o lugar. Nenhuma TV local ou site de notícia tinham sequer uma palavra sobre o assunto, o que era de se esperar, uma vez que todos haviam se manifestado de maneira que a Disney queria. Eles não sairiam por aí falando sobre os próprios erros, não é mesmo? Recentemente, eu descobri que empresas podem realmente pedir ao Google, por exemplo, para remover links do resultado de busca, basicamente, qualquer coisa. Olhando para trás, provavelmente, não era que ninguém nunca tinha falado sobre o resort, mas sim que suas palavras estavam apenas inacessíveis. Então, no final das contas, eu mal conseguia encontrar o lugar. Tudo que eu tinha era um mapa velho que eu recebi pelo correio nos anos 90. Era um item promocional enviado a pessoas que tinham ido recentemente à Disneylândia. E eu acho que já estive lá nos anos 80, quando tudo isso era recente. Eu realmente não pretendia muito dele. Realmente não pretendia depender muito dele. Ele acabou sendo esquecido com meus livros e revistas e quadrinhos da minha infância. Só lembrei disso após meses de pesquisa, e mesmo assim ainda levei algumas semanas para localizar a caixa onde eu havia guardado. Mas eu finalmente encontrei. Os moradores não ajudaram nem um pouco. Como a maioria tinha se mudado para a praia nos últimos anos, ou antigos moradores que apenas zombavam de mim e faziam gestos rudes. Antes mesmo que eu pudesse dizer onde eu encontro o palácio do... Mas após um longo tempo,
A viagem me levou longe. Plantas tropicais que se alastravam e cobriam a área de repletas espécies nativas de flores, que na verdade sempre pertenciam àquele lugar. Fiquei admirado quando cheguei aos portões na frente do resort. Enormes portões monolíticos de madeira que ambos os lados pareciam ter sido cortados de uma gigantesca sequoia. O portão em si havia furado em vários lugares por pica-paus e comido na base por insetos escavadores. Pendurado no portão havia uma placa de metal, algum rabisco aleatório com letras negras feitas à mão, que dizia: abandonado pela Disney. Claramente um pequeno protesto de algum funcionário. Os portões estavam abertos o suficiente para que eu pudesse entrar, mas não dirigindo. Então peguei minha câmera digital e cujo outro lado mostrava apenas o projeto do resort, segui a pé. O terreno interno do lugar era tão cheio quanto a porta de entrada. Palmeiras permaneciam tortas apoiadas nas pilhas de seus próprios cocos. Bananeiras também estavam lá, em resíduos fedorentos. Havia essa espécie de confronto ali entre a ordem e o caos. Graças às plantas cuidadosamente plantadas ali. Tudo o que restara de quaisquer estruturas exteriores foram quebradas. A madeira apodreceu. A madeira apodreceu e havia pedaços de material queimado que não pude identificar. O que parecia ser um balcão de informações ou um bar livre. Agora era apenas uma pilha de destroços desgastados pelos tempos. A coisa mais interessante no lugar era uma estátua de Balu, o urso de Mowgli, o menino lobo, que ficava em uma espécie de pátio em frente com o edifício principal. Ele estava intacto, em uma pose animada, dançando, olhando para o nada, com um sorriso cheio de dentes e cocô de pássaros cobrindo todo o seu pelo. Raízes ao redor da plataforma onde estava. Me aproximei do edifício principal, o palácio, apenas para encontrar o exterior do prédio coberto por pichações onde a pintura ainda não tinha descascado. As portas da frente não estavam apenas abertas. Suas dobradiças foram quebradas e as portas haviam sido roubadas. Acima das portas de entrada, ou a abertura onde houvera portas, mais uma vez alguém havia escrito: abandonado pela Disney. Eu gostaria de poder contar todas as coisas incríveis que vi dentro do palácio. Estátuas esquecidas, caixas registradoras abandonadas, uma sociedade secreta de mendigos. Mas não. O interior do prédio era tão gritante, tão vazio, que eu acho que na verdade alguém havia roubado a moldura nas paredes. Tudo que era grande demais para ser roubado. Balcões, mesas, árvores gigantes de plástico. Tudo isso descansava em meio a essa câmara vazia que ecoava lentamente a cada passo que eu dava como uma metralhadora. Eu verifiquei a planta do lugar e me dirigi aos locais que pareciam de alguma forma interessantes. A cozinha era como você pode imaginar. Uma área de preparação de alimentos industriais com todos os aparelhos e espaço. Nenhuma despesa poupada. Cada superfície de vidro fora quebrada. Cada porta havia tido suas dobradiças roubadas. Cada superfície metálica havia sido chutada e amassada. O lugar inteiro cheirava muito a mijo velho. Um enorme freezer nem mesmo esfriava um pouco sequer. E agora tinha filas e filas de espaço vazio nas prateleiras, ganchos pendurados no teto, provavelmente para pendurar os pedaços de carne. E quando eu estava lá dentro, por um momento percebi que eles estavam balançando. Cada gancho balançava em uma direção aleatória, mas seus movimentos eram tão pequenos e tão lentos que era quase impossível de se ver. Achei que aquilo tinha sido causado por meus passos, então eu quis parar de balançar segurando com uma mão. Em seguida soltei, cuidadosamente, mas em poucos segundos eles começaram a balançar novamente. Os banheiros estavam lá, em grande parte, no mesmo estado que o resto do lugar. Assim como em Teaser Island, ninguém havia metodicamente quebrado cada vaso sanitário de porcelana, repletos de fezes. Havia cerca de meia polegada de sujeira,
fedendo a água estagnada no chão. Então, eu não fiquei lá por muito tempo. O que era mais estranho é que nos banheiros e as pias e os bidês no banheiro das mulheres, sim, eu fui lá. Tudo pingava, vazava ou apenas escorria livremente. Me pareceu que deviam ter fechado a água por muito tempo. Há muito tempo. Havia muitos quartos no palácio, mas naturalmente não tive tempo de olhar todos eles. Os poucos que olhei estavam igualmente destruídos. E eu também não esperava encontrar nada lá. Pensei que tivesse alguma televisão ou rádio em um dos quartos. Porque tenho certeza que ouvi uma conversa tranquila saindo de um deles. Apesar de ter sido como um sussurro. Provavelmente era minha própria respiração ecoando no silêncio. Ou apenas um caso de som da água, fluindo, brincando com a minha mente. A conversa era algo do tipo: eu não acredito. Então deram uma resposta curta e incompreensível. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Seu pai te disse. E deram de novo outra resposta incompreensível ou apenas murmúrio. Eu sei, isso soa ridículo. Estou apenas dizendo que o que passei por lá. Por isso, pensei ter visto algo correr naquela sala. O pior, alguns mendigos que provavelmente haviam se escondido lá estariam prontos para me esfaquear ou algo do tipo. Chegando às portas da frente do palácio de novo, percebi que não havia encontrado nada de interessante, tinha perdido toda a viagem. Porém, quando olho para fora das portas, notei algo interessante no pátio que eu não havia notado antes. Algo que provavelmente me daria pelo menos uma coisa para mostrar ao público. E que tivesse válido todo aquele esforço, mesmo que eu fosse apenas uma fotografia. Havia uma estátua realista de uma cobra gigante, talvez 2,5 metros de comprimento, enrolada e tomando sol, em um pedestal bem no centro do lugar. Era quase hora do sol começar a nascer, o que dava uma iluminação perfeita para uma fotografia. Me aproximei da cobra e tirei uma foto. Então eu fiquei na ponta dos pés e tirei outra. Me aproximei para obter uma foto mais detalhada de seu rosto. Lentamente a cobra levantou a cabeça, olhou diretamente nos meus olhos, virou-se e deslizou fora do pedestal, passando sobre a grama e desaparecendo entre as árvores. Todos os 2,5 metros da estátua. Sua cabeça enorme apareceu no meio da floresta antes mesmo de sua cauda deixar o local enquanto o sol aparecia. Disney havia soltado todos seus animais exóticos no terreno. Bem ali no meu mapa era onde ficava a Reptile House, ou Casa dos Répteis. E eu deveria ter imaginado. Tinha lido sobre os tubarões da Teaser Island. E eu deveria saber que eles haviam feito isso. Fiquei chocado. Apenas absolutamente estupefato. Minha boca deve ter ficado escancarada por um bom tempo antes que eu voltasse a si. Pisquei algumas vezes e me afastei de onde a cobra tinha saído. Voltei para o palácio. Apesar de ela não estar mais ali, eu ainda não queria correr nenhum risco e continuei meu caminho para dentro do prédio. Demorou algumas respirações profundas e tapas na minha própria cara para cair em si. Depois dessa, procurei um lugar para me sentar, já que minhas pernas estavam um pouco parecidas com geleia nesse momento. É claro que não havia nenhum lugar para se sentar, a menos que eu quisesse repousar sobre cacos de vidro e carpete mofado, ou arrastar-me em cima de uma mesa de confiabilidade questionável. Eu já havia visto algumas escadas perto do átrio do palácio, e decidi me sentar lá até que eu me sentisse melhor. A escadaria, diferente do edifício, não estava tão suja, exceto por um acúmulo surpreendente de poeira. Puxei uma placa de metal na parede, mais uma vez pintada com a frase "Abandonado pela Disney", cujo eu já estava acostumado. Coloquei a placa nas escadas e me sentei sobre ela para me manter pelo menos um pouco limpo. A escada levava para baixo, abaixo do nível do solo. Usando meu flash de câmera como uma espécie de lanterna improvisada, eu podia ver que a escada terminava em uma porta de malha de metal com um cadeado. Havia uma placa na volta.
na porta. Dessa vez, não era uma placa falsa, uma placa escrita "Abandonados pela Disney". Era uma placa de verdade. E ela dizia: "Somente mascotes. Obrigado". Isso me animou um pouco, por duas razões. Uma delas que uma área de mascotes definitivamente teria algo interessante. E a segunda razão era que o cadeado ainda estava no local. Ninguém havia ido lá embaixo. Nem os vândalos, nem os saqueadores, ninguém. Este era o único lugar que eu poderia realmente explorar e talvez encontrar algo interessante para fotografar ou até mesmo roubar. Eu havia chegado ao palácio concordando comigo mesmo que estava tudo bem, qualquer coisa que eu quisesse pegar de lá, porque abandonado, certo? Não demorou muito para eu arrombar a fechadura. Bem, para ser sincero, isso não é verdade. Não demorou muito para prender a placa de metal na parede que o cadeado estava preso. O tempo e a decadência tinham feito a maior parte do trabalho para mim. E eu era capaz de dobrar a placa de metal suficiente para puxar os parafusos para fora da parede. Algo que ninguém tinha aparentemente pensado em fazer. Ou tivesse sido capaz de fazer no momento. A área dos mascotes foi uma mudança surpreendente, muito bem-vinda do resto do edifício que eu havia visto. Além disso, nada tinha sido roubado ou quebrado. Mesmo que a idade e a exposição tivessem definitivamente envelhecido o local. As mesas tinham blocos de anotações, canetas, relógios e até mesmo relógios de parede completamente cheios de cartões antigos. Haviam cadeiras espalhadas e até uma pequena sala de descanso com uma velha televisão cheia de estática e um enorme balcão repleto de comida e bebidas estragadas. Era como daqueles filmes pós-apocalípticos, onde tudo é deixado do jeito que estava na hora da evacuação. Enquanto eu caminhava pelos corredores que mais pareciam um labirinto, o local se tornava cada vez mais interessante. Conforme eu ia mais longe, via balcões e mesas derrubadas Via balcões e mesas derrubadas, papéis espalhados quase se fundindo com o chão úmido, e um grande tapete lentamente apodrecia no chão. Tudo parecia mole. Tudo que era de madeira se desintegrava como mingau, quando tocado, e até mesmo com a menor quantidade de força. E itens de vestuário pendurados em ganchos em uma das salas simplesmente caíam em fios úmidos se eu tentasse retirá-los. Uma coisa que me incomodou bastante foi que a luz que estava se tornando mais escassa e um pouco confiável, conforme eu ia mais para as úmidas e sufocantes profundezas do local. Eventualmente, cheguei a uma porta listrada, preta e amarela, com as palavras "Personagem PRP1" estampadas nela. A porta não abriu de primeira. Percebi que aquele provavelmente era o lugar onde as fantasias eram mantidas. E eu definitivamente queria uma fotografia daquela bagunça fedorenta e bizarra. Por mais que tentasse qualquer ângulo ou truque, eu tentava. A porta não queria ceder. Isto é, até eu desistir e começar a me afastar. Foi quando houve um ligeiro som de estalo e a porta se abriu lentamente. No interior, o quarto estava completamente escuro, breu total. Eu usei o flash da câmera para procurar por algum interruptor de luz na parede, mas não havia nada. Enquanto fazia minha pesquisa, eu fui jogado para fora no sentimento de emoção por um zumbi da autoelétrica. Fileiras de luzes em cima de mim, de repente, começaram a se acender. Demorou um segundo para que meus olhos se ajustassem e parecia que a luz ia ficando cada vez mais brilhante, até que todas as lâmpadas explodissem. Mas assim que pensei que ia chegar a essa fase crítica, as luzes diminuíram um pouco e se estabilizaram. O quarto era exatamente como eu havia imaginado. Vários uniformes da Disney pendurados na parede. Pareciam cadáveres, desenhos animados pendurados por forças invisíveis. Havia uma prateleira
inteira de tangas e roupas nativas nos cabides. O que eu achei estranho e o que eu queria fotografar imediatamente era uma fantasia de Mickey Mouse no centro da sala. Ao contrário das outras roupas, estava deitada de costas no centro do quarto como uma vítima de assassinato. O pelo sobre o traje estava podre e caindo aos poucos. Ele tinha alguns remendos. O que era mais estranho ainda era a cor do traje. Era como se fosse uma fotografia negativa do mouse. Preto onde deveria ser branco, branco onde deveria ser preto. Esse macacão normalmente seria vermelho, porém era azul claro. A visão foi desanimadora o suficiente para que eu realmente adiasse a fotografar a coisa até o último instante. Tirei uma foto dos trajes pendurando na parede. Ângulos de cima, de baixo, foto de algum lado para mostrar todas as fantasias. Os rostos do desenho animado putrido. Alguns olhos de plástico faltando. Então eu decidi encenar uma foto. Precisava apenas de um dos personagens enlameados no chão sujo. Peguei a cabeça de um traje do Pato Donald e cuidadosamente removi para que a coisa toda não desmoronasse em minhas mãos. Enquanto olhava para o rosto de olhos arregalados para aquela cabeça mofada, um barulho muito alto me fez pular de susto. Enquanto olhei para os meus pés, e entre meus sapatos tinha um crânio humano. Ele havia caído para fora da cabeça do Donald e se quebrou em pedaços aos meus pés. Apenas o rosto vazio e o maxilar inferior permaneceram olhando para mim. Larguei a cabeça do Donald imediatamente, como seria de se esperar, e corri para a porta. Quando cheguei na porta, olhei de volta para o crânio no chão. Eu tinha que tirar uma foto daquilo, sabe? Precisava de alguma prova do que havia acontecido ali. Especialmente se a Disney tentasse de alguma forma cobertar isso. Eu não tinha nenhuma dúvida em minha mente desde o início, mesmo que se fosse apenas negligência grosseira. A Disney era responsável por isso. Foi então que Mickey Mouse, no meio da sala, começou a se levantar. Primeiro ele se sentou e em seguida se apoiou sobre os pés. O traje do Mickey ou quem quer que estivesse dentro dele, ali no centro da sala, com seu rosto falso apenas se virando lentamente para mim, enquanto eu murmurava não. De novo e de novo e de novo. Com as mãos trêmulas, o coração batendo violentamente e as pernas que mais uma vez se transformaram em geleia, eu consegui levantar a câmera e apontá-la para a criatura que agora me avaliava calmamente. A tela da câmera digital exibia apenas pixels espalhados na forma daquela coisa. Era uma silhueta perfeita do traje do Mickey. À medida que a câmera se movia em minhas mãos trêmulas, os pixels se espalhavam por onde o Mickey se movia. Em seguida, a câmera parou, ficou em branco, silenciosa e quebrou. Ergui os olhos mais uma vez para o traje do Mickey Mouse. Hey, ele disse num tom abafado, mas perfeitamente executando a voz de rato, pervertidamente. Quer ver minha cabeça sair? Ele começou a puxar sua própria cabeça, movendo seus dedos das luvas desajeitadamente em torno de seu pescoço. Seus movimentos eram impacientes, semelhante a um homem ferido tentando se livrar das garras de um predador, enquanto ele colocava seus dedos em volta do pescoço. Muito sangue. Amarelo, grosso, espesso, nojento. Eu me virei. Houve um barulho horrível de carne e pano se rasgando. Só me preocupava em fugir. Acima da porta
do lado de fora dessa sala eu vi a mensagem final cravada numa placa de metal. Por unha ou ossos, abandonado por Deus. Eu nunca tirei aquelas fotos da câmera. Eu nunca escrevi sobre isso em lugar algum. Até agora, depois que fugi daquele lugar, para o bem da minha sanidade mental. Se não a minha própria vida. Eu entendi porque a Disney não queria que ninguém sabesse sobre aquele lugar. Eles não queriam que ninguém como eu entrasse lá. E eles definitivamente não queriam que nada parecido com aquilo saísse de lá. Mas bem, galera, esse foi o vídeo, o primeiro episódio da série aí de Creepypasta, Creepy Time. Se vocês gostaram, dá um like, dá um favorito aí, compartilha para seus amigos. Mas é isso, até o próximo vídeo e tchau!